Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia do nosso Super Ano Bíblico, hoje dando uma passadinha em Romanos, capítulo 13. E temos, assim, degustado cada trecho de Romanos, de fato o conteúdo é simplesmente extraordinário. A palavra de Deus, ela se mostra assim como algo indispensável à nossa vida. No capítulo 13, o verso 1 chama-nos a atenção para o nosso respeito para com as autoridades. Aliás, a primeira coisa a ser considerada é que, como cristãos, devemos respeitar todo mundo, quer seja autoridade ou não constituída. Você tem que respeitar o prefeito, o vereador, o delegado, o juiz, você tem que respeitar a empregada doméstica, o gari, você tem que respeitar a criança, o velho, o adulto. Ei, respeito é algo que devemos ter por todas as pessoas, independente de classe social, independente de cultura, se está bem ou mal vestido, devemos tratar a todos de modo respeitoso. Mas Paulo aqui em Romanos 13 separa um trecho para falar sobre o respeito às autoridades. Porque tendo em vista que o cristianismo estava ali em franco desenvolvimento e os imperadores eram muito ímpios, homens dados à promiscuidade, à corrupção, à opressão do povo, a matar as pessoas com as próprias mãos, a terem liberdade para tirar a vida alheia sem a menor punição, a serem indivíduos tremendamente devassos e pessoas não comprometidas com o bem-estar alheio, isso talvez trouxesse para a consciência do servo de Deus que ele teria liberdade para não respeitar tais pessoas. Mas o fato é que o princípio estabelecido aqui é que, por pior que seja o indivíduo, ainda assim a maldade dele, a pecaminosidade dele, o distanciamento dele de Deus não me dá o direito de ser desrespeitoso para com ele. Ou seja, o pecado de um não me autoriza a também pecar contra ele, compreende isso? Muito pelo contrário, nós somos desafiados a respeitá-los, mesmo que não sejam dignos de respeito. Quando é que você não tem que ser submisso às autoridades? Quando estas colocam em xeque entre tua comunhão com Deus e teu serviço ao Estado. Aí entra a declaração de Pedro que diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se é um decreto da autoridade política que você, por exemplo, faça alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, aí entra o princípio bíblico. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E toda coisa que o indivíduo faz de errado vai ter que prestar conta a Deus. Não é que nós somos permissivos, óbvio que não, mas nós nos posicionamos ao lado da verdade, sem que para isso temos que usar a verdade para ceifar a vida das pessoas, porque a verdade veio para trazer vida e não para servir como instrumento de corte para deceparmos a cabeça das pessoas. Não é assim que funciona. Então aí segue o princípio de Jesus, que quando questionado a respeito da pecaminosidade de seus líderes nos dias, os seus líderes políticos, Jesus simplesmente disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o cristão ele precisa ser um indivíduo comprometido com o seu dever para com a sociedade. Eu não posso, como cristão, faltar respeito às autoridades, eu não posso, como cristão, ser um indivíduo que não cumpre o meu dever de cidadão, no sentido de não pagar os meus impostos, no sentido de não respeitar a regra municipal, estadual ou federal, e só porque eu não concordo ou não gosto, isso não me dá o direito de ser desrespeitoso. Olha só, tem muita coisa que Deus não concorda que você faz, tem muita coisa que você anda fazendo que Deus não tem o menor prazer. Mas quando foi que Deus faltou com respeito para você, mesmo sendo você um indivíduo completamente errado no que diz respeito à orientação dele? É algo para a gente pensar. Então a gente quer que Deus respeite a nossa opinião de não querer nada com ele, a gente quer que Deus respeite a nossa opinião de não querer mais nada com a igreja, a gente quer que Deus respeite a nossa escolha sexual, nossa opção de gênero, a gente quer que Deus respeite tudo, né? Mas quando a gente tem que respeitar a decisão de Deus, a decisão das pessoas,
Então, aí a gente se sente na liberdade de agir de modo diferente. Só que a Bíblia estabelece um princípio: não quereis que façam contigo aquilo que você mesmo não pratica com as pessoas. É o princípio da justa retribuição. Se você quer respeito, respeite. Se você quer ser amado, ame. Se você quer que cumpra o dever para contigo, cumpra você o dever para com as pessoas. E mesmo que as pessoas falhem nesta via que devia ser de mão dupla, ainda assim você deitará com a sua cabeça tranquila sobre o travesseiro, na certeza de que você cumpriu fielmente a parte que te corresponde. É mole? Não, não é. É fácil? Claro que não. Às vezes temos vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Todavia, nossa missão é clara, o nosso reino não é deste mundo, e vou te falar uma coisa: por mais que criemos expectativas ou esperança, não tem melhor aqui não, gente. É disso para pior, sabe por quê? As profecias, inclusive, precisam se cumprir e Jesus precisa voltar. Então, haja o que houver neste mundo, melhora da perspectiva que a gente precisa, justiça. Ei, não espere isso dos homens, não, porque nós estamos caminhando a passos largos para os últimos dias da história desta terra e o que está ruim ficará pior ainda. Sabe o que é isso? É o fim do tempo do fim. Mesmo porque estamos aguardando o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. O contexto de Romanos 13 é exatamente este: governo e autoridade, e coincidentemente cai nesse período, né, da história brasileira que estamos vivendo. Acabamos de eleger isso, aquilo, e um briga com o outro, e um se levanta contra o outro, gente deixa de se falar com gente por causa de tudo isso. Como se o nosso reino fosse deste mundo, como se brigar por conta de uma escolha particular, já que o outro não concorda com a gente, fosse a nossa grande verdade, ou nosso posicionamento como sendo de fato aquilo que precisamos para nos direcionar e sermos felizes. Então, põe só uma coisa na sua cabeça: nada vale a pena perder a pessoa que você ama, nenhum motivo vale a pena para que você fique contra os membros da sua própria família, para que você fique de mal com os seus amigos por conta apenas de uma opinião que diverge da sua. Pense só nisso e pese na balança, sabe por quê? Se hoje você perder a pessoa com quem você neste momento está brigando, você vai ter uma consciência tranquila de que você aproveitou todos os momentos para construir uma amizade, um relacionamento sólido enquanto ao lado dessa pessoa esteve. E o motivo que está lhe fazendo se afastar desta pessoa é um motivo que vale a pena? É um motivo mais importante que a própria pessoa? É realmente alguma coisa para você pensar. Então tenha a sua opinião, seja ela qual for, faça a sua escolha, seja ela qual for, mas que isso não seja motivo para você entrar num processo de desentendimento com aquele que você diz que você ama. Nossas diferenças, elas existem, mas elas não podem nos impedir de nos amarmos e vivermos o princípio do Evangelho, mesmo porque nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e que ele volte logo para fundar esse reino que a gente quer tanto, de justiça, de amor, de coisas boas para a gente, sem nenhuma mazela que traz o pecado. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Lembre-se dessa palavra-chave hoje: respeito. Respeito, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque, afinal de contas, a gente ama a Deus num posicionamento de relacionamento vertical, mas se isso não se refletir com as pessoas que estão ao nosso redor, significa que esse relacionamento vertical, esse você dizer que ama muito a Deus, está funcionando não. Porque é impossível você dizer que ama a Deus e viver descendo sarrafo em todo mundo que está do seu lado. Pensa nisso. Deus nos abençoe, graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos aí no nosso Super Ano Bíblico. Vamos lá, gente.